Samir Abuana, ele é seu amigo pra valer. Continuando o café com Samir, que hoje traz o advogado trabalhista e previdenciário, Dr. Ney Araújo. Eu não posso dar o telefone dele, nem o endereço do escritório dele, que muita gente fica pedindo, porque a OAB não gosta que se divulgue. Aí eu tenho que respeitar, né? Ô Samir, Sim. eu quero inclusive trazer aqui para você um abraço da família Leão. Dr. Fábio Leão, há muitos anos, acompanha o seu programa. Muito obrigado, doutor Fábio Leão. Uma ternuia para o senhor. Tanto em televisão como rádio. A mãe dele também era fã do seu programa. E toda vez que ele sabe que eu estou aqui, ele diz, olha, manda um abraço para Samir. Doutor Fábio Leão, para toda a família, uma ternurinha. Deus proporciona a vocês um bom final de ano e uma chegada de ano novo abençoada, viu? Mas, doutor Ney Araújo, é outra pergunta que me fizeram. Planejamento previdenciário. Eu nunca fiz isso, sei nem para que lado vai. Planejamento previdenciário. Se a pessoa quiser, Samir, obter uma aposentadoria com qualidade, uma aposentadoria realmente programada, ele tem que fazer hoje o planejamento previdenciário, porque você tem muitas mudanças, não é? Então, você precisa de ver qual é a aposentadoria que efetivamente vai lhe atender. E eu costumo até dizer, para um entendimento mais fácil, eu digo, olha, você não deve jogar dinheiro fora. Não é? Ou seja, você até porque o governo não dá dinheiro de volta para ninguém, né? É difícil. Você não deve pagar nem a mais, nem a menos. Você deve pagar dentro daquele seu planejamento. E também saber a hora exata em que você vai poder ter a sua aposentadoria. Hoje, Samir, quando a pessoa fala assim, eu quero me aposentar, você lembra assim pelo menos de umas 10 regras que você precisa, advogado, saber manejar para jogar aquela pessoa dentro da regra certa, no momento certo. Eu posso fazer uma revisão da minha aposentadoria, doutor Ney? Olha, aquelas pessoas que estão aposentadas há menos de 10 anos, elas têm a possibilidade de fazer a revisão da aposentadoria. Agora precisa de saber qual é o motivo dessa revisão. Por exemplo, aquela chamada revisão da vida toda, normalmente ela beneficia aquelas pessoas que tiveram contribuições maiores antes de julho de 94, certo? Aquelas pessoas que tiveram uma aposentadoria e que não foi encaixado ali na sua aposentadoria o período que ela trabalhou em atividade insalubre ou perigosa, também é possível você pedir uma revisão. Se você trabalhou e você teve mais de um emprego, que é muito comum, né, na área de saúde, na área de segurança. Na área de jornalismo. De jornalismo, você tem mais de um emprego. Então, as pessoas tiveram aquela aposentadoria, mas não tiveram a soma do que ganharam. A primeira é considerada a principal e a outra contribuição é considerada como secundária. E ela entrou como fração. Isso também pode dar uma diferença grande na sua aposentadoria. Enfim, são mais de 20 motivos que pode ser reivindicado para você revisar a sua aposentadoria. O doutor Ney Araújo, tem muita gente que roubou a Previdência, continua roubando, recebe quando não tinha mais direito de receber, e etc, etc. Vai haver o chamado pente fino. Quando eu era menino, pente fino se usava para pentear o cabelo e tirar o piolho. O piolho, né? Vai haver um pente fino na Previdência. Quando é que esse temido, todo mundo está com medo dele, esse temido pente fino vai começar a funcionar? Aquele pente fino também a gente brincava com o papel fazendo música, lembra disso? Virava um instrumento musical. Botava um papel celofane. Pente fino. Bom, esse pente fino, Samir, na verdade ele já começou. Né? Já começou. Já começou. Tem pessoas aí que estão recebendo, por exemplo, pensão há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Estão sendo convocadas para apresentar a documentação, tanto
de quem está recebendo, como daquele também que faleceu, de onde originou o pagamento dessa pensão. Mas não é só pensão, não. Eles estão fazendo um pente fino em todo o benefício, a aposentadoria, esse benefício assistencial também, não é? De prestação continuada, o LOAS. Então, é um pente fino em tudo, em tudo. Então, vai cair muita gente que está mamando e não poderia mais mamar. Né? Tem que ter muito cuidado, não é? Porque sempre que for comunicado, procurar de imediato, mas de imediato mesmo, um advogado para ele dar uma olhada no que você foi comunicado para saber qual é a medida que pode ser tomada, certo? E também, importantíssimo, se você tiver com seu endereço desatualizado, atualize o mais rápido possível, porque senão você vai acabar vai ser expedida a comunicação, você não vai receber, eles vão acabar fazendo publicação no Diário Oficial, ninguém lê o Diário Oficial. Ninguém lê. Ninguém lê. Só que a lei do Diário Oficial é político, para saber se as nomeações que ele pediu ao governador ou prefeito saíram. Então, mas aí você vai acabar tendo o seu benefício cerçado, cortado, certo? Depois da reforma da Previdência, passaram a exigir idade mínima para o homem se aposentar, doutor Ney? Sim, o homem tem que ter uma idade mínima, né? A idade mínima para o homem, em geral, é de 65 anos. Só pode se aposentar a partir dos 65. Agora tem regra de transição, não é? Como eu disse aí, por exemplo, essa regra de transição do 100%, você pode se aposentar, o homem, mesmo não tendo 65 anos, ele vai ter que contribuir em dobro o tempo que faltava para completar os 35 anos, tomando como base a data da publicação da reforma, que foi 13 de novembro de 2019. Naquela de pontos, nessa de 100%, que ele tem que contribuir o dobro que faltava, ele tem que ter 60 anos, certo? Agora, naquela de pontos, que eu falei ainda há pouco, né, aqui ele precisa ter 98 pontos a partir de 2021, porque 2020 então começa no ano que vem. 2020 são 97 pontos. Então, por exemplo, se ele vai fazer 98 pontos, não é? Se ele tiver 58 anos de idade, mas tiver 40 anos de contribuição, ele fez 98 pontos, tranquilo. Uma coisa que me perguntam muito por aí, quando o doutor Ney for do seu programa, pergunta a ele, há diferença, quer dizer, tem diferença, existe diferença entre o benefício de auxílio-doença comum e o acidentado? Muita diferença. Muita diferença, inclusive em termos de valores, não é? Porque o benefício acidentário, de doença acidentária, ou a mesma aposentadoria, não é? Que decorrente do acidente, ela tem o valor de 100% do benefício. 100% do benefício. Agora o outro, o comum, o previdenciário, ele vai depender do número de anos que a pessoa tenha contribuído. Por exemplo, um homem que tenha contribuído 15 anos, não é? Ele só terá 60% do valor do benefício que foi encontrado. Então, só aí já deu uma diferença de 40%. Correto? Se fosse acidentário, 100%. Se for, né, previdenciário ou comum, já cai para 60%. Então, ele terá que ter mais de 15 anos de contribuição para ir sendo acrescido de 2% a cada ano. Ou seja, ele só terá os 100% se ele tiver 40 anos de contribuição. 40 anos de contribuição. 40 e a mulher, anos de 35. E a mulher, 35. Agora, se for acidentário, não interessa quanto ele tenha contribuído. Pode ser até um mês somente. Outra coisa que me perguntam muito. Outro dia, uma senhora disse, pergunta ao doutor Ney, quando ele for no seu programa, eu vou perguntar agora, eu não me lembro o nome dessa senhora. O valor da pensão por morte, diminuiu depois da reforma da Previdência? Diminuiu. Está mais ou menos casado com o que eu acabei de dizer agora. Nem na morte a pessoa levou vantagem. Foi uma luta danada, não é? Mas não conseguiu. Porque na pensão por morte, você imagina, se a pessoa era aposentado, não é? Faleceu,
só tem a viúva só vai receber 60%. Ou seja, se ele recebia... Não é toda viúva que está muito bem, né? Se ele recebia R$4.000, ela só vai receber 2.400. Se ele recebia R$3.000, ela só vai receber R$1.800. Agora, se a morte foi acidentária, aí não. Aí ela vai receber os R$3.000. Mas se for morte morrida... Se for morte morrida, né? É. Normal, né? Comum, não é? Aí ela vai ter o redutor, que vai para 60%. Se for só ela de dependente, né? Se tiver mais de um dependente, aí cresce. Doutor Ney Araújo, terminou. Eu lhe agradeço. Quem esclareceu muitas dúvidas também está lhe agradecendo. Muito obrigado por ter vindo, viu? É um prazer imenso também estar por aqui, né? A gente sempre sai ansioso porque tem tanta coisa a falar. Mas né? é fácil você descobrir o escritório do Dr. Ney Araújo, que é no centro da cidade, olhando para o antigo cinema Arte Palácio. Já disse tudo. Um grande abraço para o Dr. Ney Araújo. Muito obrigado a você que acompanha o Café com Samir. Todo dia tem um convidado novo. Deus abençoe você e uma ternurinha. Até amanhã, o próximo programa. Este é um programa